Olá, bem-vindas, bem-vindos. Boa noite a todos que estão aqui ao vivo, iniciando a nossa live. E o tema de hoje será família e escola sob a visão da constelação sistêmica, sob a visão sistêmica, e com uma convidada muito especial que eu vou colocar agora para participar junto, a Vanessa. Ela já vai entrar aqui conosco, para que nós possamos conversar a respeito desse tema. Oi, Olá, oi, boa noite. tudo bem, Vanessa? Que Tá me ouvindo? saudade. Eu tô te escutando. Espera que tá um pouco baixo para mim, acho que o fone aqui não funcionou. Eu vou sair e entrar com o próprio celular, que o fone não entrou. Tá me ouvindo Ah, eu agora? tô te escutando. Eu tô te escutando bem. Eu tô escutando bem. Tá, para mim E o senhor me escuta? tá um pouquinho baixo, mas vai melhorar já. Tô ouvindo. Boa noite, Henrique, tudo bem? O meu irmão acabou de entrar. Ah, Henrique aí, o pessoal tá aqui também entrando gradualmente. E Obrigada, Roberto, pela oportunidade. Sinto muita saudade das formações, do senhor, da Adriana, de ver o grupo de consciência sistêmica. é, Estou muito feliz e agradecida de estar aqui hoje. imagina, eu também fico muito feliz, né? Para quem não sabe, nós nos conhecemos há bastante tempo, né, Vanessa? A gente se conheceu em 2017, através da nossa amiga em comum, Eliana, né, saudosa Eliana, e você foi aluna, né, do Consciência Sistêmica, na minha primeira turma, né, de formação. Hoje já estou aí na 10ª turma de alunos de Santos, São Paulo, então, quer dizer, o tempo passa, né? E você foi pioneira aí, quando a gente estava ainda começando na questão da divulgação da consciência sistêmica do curso, e acho que é algo tão rico para todo mundo, né? Poder aprender sobre a visão sistêmica. Então, sempre eu faço questão, né? E até porque você está na área que eu acho que é a área mais importante, mais fundamental, que é a área da educação, né? Eu vejo que é a área mais prioritária para que a gente possa pensar em ter um futuro melhor, um mundo melhor, é a educação, né? Eu vejo dessa maneira. A Gisele aqui, querida Gisele também está aqui. É, Tudo então, bem? poder contar com você e com a Gisele também, a gente já fez live junto, faremos outras também, né? Muito importante. Então, fala um pouco de como você vê essa questão, né, da como começar a introduzir esse tema, né? Eu fixei aqui a família e escola sob a visão da constelação sistêmica, não só da constelação, mas sob a visão sistêmica, né? A constelação, eu costumo dizer que é um instrumento, é uma ferramenta que nós usamos para ampliar a consciência, mas o que embasa é a visão, né? Como nós entendemos a família, os relacionamentos, né? Então, aí a casa é sua. Ah, bom, para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa. Este mês eu completo 20 anos de trabalho público na educação. Estou como professora. Vi no curso de consciência sistêmica e na formação que eu fiz com o Dr. Roberto a possibilidade, através das constelações familiares, de amarrar todo este conhecimento, porque só conhecimento não salva a gente da dor. Eu, como professora, eu tinha muitos anseios, né? Busquei na formação continuada conteúdos e leituras que pudessem me embasar para que eu tivesse uma postura mais saudável na sala de aula, né? E daí eu lembro quando a Eliana, eu vou dedicar essa live hoje para a minha querida amiga que me apresentou o Dr. Roberto, quando ela me convidou, me tocou aqui no coração, fez sentido para mim, né? Eu estava no curso de mestrado, conheci a Eliane no curso de física quântica, e ela olhou para mim e falou: Vanessa, você precisa estudar as constelações.
Quando eu cheguei lá no primeiro dia com o Dr. Roberto, eu entendi por que o convite. Eu precisava amarrar os conhecimentos. Só conhecimento sem consciência não salva o ser humano da dor, né? Nós vivemos um momento onde a tecnologia, a ciência, a cultura se apresentam de maneira tão avançada, mas as pessoas ainda sofrem, e sofrem demais. Demais. Eu, como professora, né, o professor, ele olha o sofrimento social, ele olha nos olhos a dor das pessoas, porque ele trabalha com gente. E quando eu cheguei naquele curso e o Dr. Roberto me convidou para colocar a consciência sistêmica, tudo fez sentido, né? Por quê? Porque tudo que nós fazemos é por amor, mas existe o amor que dói e o amor que consciente, aquele que cura, que cresce, que nos faz aprender. E percebendo todos esses movimentos, eu pude, através deste curso, desta formação, deste olhar, desenvolver uma postura mais saudável primeiro comigo, porque nós estamos acostumados só a olhar para fora. E é importante, sim, olhar para dentro. O Dr. Roberto, na formação, sempre falava para todos nós como é importante. A gente só leva o outro até onde a gente foi. A gente só leva o outro até onde a gente foi. A importância de nós buscarmos aprendizados, fortalecimento, autoconhecimento, e a formação sistêmica me trouxe tudo isso. Me trouxe também saber o meu lugar, né? O Dr. Roberto, ele fala muito bem as 3 leis do amor, né? Como diz o professor Paulo Freire, nós não podemos falar em educação sem falar do amor. É importante, nós trabalhamos com vidas, com pessoas, mas tem que ser o amor consciente. E foi através da constelação familiar. Eu soube o meu lugar. Existe um lugar para mim como professora. E dentro da minha função, eu posso fazer o meu melhor, né? Lidar com destinos difíceis, lidar com dores, ajudar no aprendizado, mediar o mundo, apresentar. Eu converso muito com os alunos, né? Nós não somos só um papel, um número, uma prova. Nós somos pessoas aprendendo. E o conhecimento pode até mudar, mas o que não pode mudar é a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de lidar com o outro, de conviver, a nossa capacidade de respeitar as diferenças. E daí, nesse lugar humano, que o professor é um mediador, quando eu atendo as crianças, quando eu atendo os pais, eu entendo que eles estão aprendendo também. E se eles não conseguem, eu convido a olhar, né? Só fazendo uma ressalva, o professor, ele não constela as crianças. Mas eu, dentro do meu lugar de professora, eu sei o que eu posso fazer e falar e o que eu não posso, né? Dentro da minha função. E daí isso traz um crescimento e um empoderamento para o profissional, porque, infelizmente, né, a profissão do professor é marginalizada, não é valorizada, né? Então, nós temos que buscar recursos, grupo de estudos, formações para esse fortalecimento, porque eu não vou mudar o sistema educacional, mas a minha postura pode colaborar para tornar o sistema educacional público um espaço mais saudável, né? Um espaço humanizado. Eu trabalho com pessoas. A criança não é um papel, não é um número, é uma pessoa que sofre, que aprende. E o Dr. Roberto, eu lembro nas formações dele, ele já foi visitar minha escola, nós já fizemos projetos de leitura, de consciência sistêmica com as crianças, convidar as crianças para olhar de forma amorosa e consciente é muito gostoso, é muito leve, eles estão prontos para amar. É um convite que nós fazemos. E nestas visitas do Dr. Roberto, eu me lembro de alguns momentos muito profundos, né, Dr. Roberto? Teve um momento que uma criança, né, numa roda de conversa, num diálogo respeitoso, né, a gente saber ouvir o diferente, abrir espaço para dialogar com os pais, com os alunos,
Isso é muito importante. Um aluno falou para o Dr. Roberto, Dr. Roberto, por que meu pai não gosta de mim? E eu lembro da resposta do Dr. Roberto, que foi maravilhosa. Ele falou para este aluno, olha, às vezes os adultos têm problemas, né? O papai não tem problema com você, ele te ama, mas às vezes a vida dele tem tantos problemas que ele não consegue te ver. Só que um dia você vai crescer e pode se tornar um pai. E como você sentiu falta desse pai, você vai poder, né, ser um pai presente, porque você sabe a falta que um pai faz. Então, assim, a constelação, ela traz ferramentas e recursos, né, a pedagogia sistêmica, para que o professor consiga fazer a mediação do aluno com a vida, né? Porque o Dr. Roberto sempre falava, não são 30 crianças, é o encontro de 30 famílias, né? Onde tem toda a força, todo o amor, toda a resiliência, os aprendizados, né? Aquilo que é difícil. Então, são 30 famílias que se reúnem naquele espaço escolar para aprender. E tem uma frase do Bert Hellinger que me impactou bastante durante a formação e que ela ressoa de forma muito profunda, né? No livro que ele tem sobre o olhar para a alma das crianças, ele explica, né, por que as crianças elas não conseguem aprender. Então ele traz a visão sistêmica, né? Quando uma criança não consegue aprender, porque aprender é seguir para a vida, né? Nós todos somos aprendizes. Nós vamos aprender a vida inteira, não só na escola, na vida, né? É uma grande escola o mundo. Nós aprendemos o tempo todo. E quando a criança não aprende, para onde a alma dela olha? Porque o natural é aprender. Então, ela olha provavelmente para uma dor. Ela está, de forma inconsciente, carregando mais do que ela pode, por amor à família. Não que aquela família, às vezes, colocou ela naquele lugar difícil. Não. Às vezes, por amor, de forma inconsciente, a criança vai para aquele lugar para colaborar. Só que não é o lugar dela. E daí, quando a gente percebe todos estes desdobramentos, a gente consegue trazer uma leveza e uma consciência, convidar a criança. Olha, você é criança, deixa isso com o papai, que o papai resolve, né? E daí eu lembro de algumas falas dos alunos ao longo destes anos, né? Que é de forma espontânea, mas mostra que às vezes eles saem daquele lugar de filho. Exemplo, né? A namorada do meu pai brigou com ele, daí eu olho para eles e falo, mas isso é assunto de criança? Eles dão uma risada, porque eles já sabem que não é. Não, qual que é o assunto de criança? É brincar, estudar, aprender. Então, eu falei, deixa com o papai. Os problemas do papai. Você tem que se preocupar com aquilo que é seu, né? E daí, isso trouxe para mim uma leveza e me ajudou, que hoje eu posso falar para vocês, todos, eu sou muito feliz na minha profissão. Porque quando a gente sabe o nosso lugar e o que a gente pode fazer, a gente faz o melhor nas condições que tem. E eu sou muito feliz e sou muito grata. Agradeço, só para vocês entenderem como eu sou apaixonada, né, pela escola pública. Os meus pais, eles não tiveram oportunidade de estudar na idade correta. Meu pai, com 7 anos, precisou trabalhar para colaborar com a família. E quando eu completei 6 anos, ele me colocou na escola. E a escola foi a minha maior oportunidade, porque através dela eu pude sonhar, através da escola pública eu pude realizar sonhos, projetos. Então, a educação, ela é muito importante, né? Eu devo isso aos meus pais. E as famílias, né, como eu atendo, que não tem um pai para lutar por ela, não tem uma mãe, porque às vezes a própria história separa o destino, né? De onde essa criança tira força? E agora eu vou deixar um pouquinho para o Dr. Roberto nos contar de onde que ela tira essa força
para aprender com a própria história, doutor Roberto? Olha, assim, que exemplo de vida, né? Quando eu sempre ouço a Vanessa falando da história dela e do amor pela profissão, e eu sou testemunha, porque quando ela me convidou para vários projetos em que eu tive a honra e a alegria de participar, eu sinto essa força que vem, né? Que você coloca na sua profissão, esse amor que vem do seu sistema, né? Que vem dos seus pais, que vem do exemplo. E é daí que as crianças e nós tiramos a nossa força. Temos que tirar da vida, de onde a vida veio, né? Porque é o que a gente fala na visão sistêmica, né? Nas constelações, que para que nós possamos ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida com amor em ordem, nós precisamos tomar essa vida, né? A vida nos foi passada adiante através da nossa família, dos nossos pais diretamente e de todos que vieram antes deles, dos nossos avós, dos nossos bisavós, cada um deles passou por alguns bons bocados, né, e os maus também. Então todos eles tiveram sua história de vida, tiveram seus amores, suas perdas, seus sonhos, suas desilusões, suas conquistas, cada um deles, né? Então nós temos que olhar para isso, para essa história, que é nossa história também, porque nós herdamos tudo isso. Isso está nos nossos genes, isso está é, na nossa epigenética. Então, a história que cada um deles passou, quer nós conheçamos as informações ou não, quer nós saibamos quem são, quem não são, está em nós. E quando nós tomamos essa vida plenamente, nós conseguimos levar a vida adiante e cumprir com a nossa missão, com o nosso destino, com o nosso servir, com algo que faz sentido para nós, né? Então, é daí que tem que vir a nossa força. E quando a gente vê pessoas que não estão bem, que não conseguem viver uma vida plena, que sofrem, não é? Que têm as suas questões, as suas doenças. Muitas vezes essas pessoas, claro, têm que ser cuidadas de todas as maneiras, com todos os recursos, com a medicina, com a psicologia. E esses conceitos que eu aprendi, venho aprendendo no dia a dia, né? Sempre me reforçando também da visão sistêmica, é que nós precisamos é, tomar dia a dia a vida plenamente da sua origem, de onde ela veio, né, e nos colocar no nosso lugar, na nossa função, como falou a Vanessa, né? Então isso tudo vem de acordo com as leis sistêmicas da vida. O que o Bert Hellinger nos legou foi esse aprendizado maravilhoso, fantástico, de que existem maneiras, né, de nós vivermos o amor que são maneiras saudáveis e tem maneiras que não são saudáveis. E é o mesmo amor, como ele falava, o amor, o mesmo amor que cura pode adoecer, de acordo com a maneira como nós vivenciamos esse amor. Então, se nós incluímos a tudo e a todos, né, que é a primeira lei, pertencimento, todos pertencem, nós temos que incluir a tudo, né, aceitar, concordar com as coisas e com as pessoas como são. Então, como é que é isso? Isso é algo que às vezes não é bem compreendido. A pessoa fala assim, mas como é que eu vou aceitar? Porque meu pai foi isso, meu pai era alcoólatra, minha mãe era narcisista, e etc, etc. Então as pessoas têm muitas queixas, muitos julgamentos, às vezes, a respeito, né, da família. Meu avô é isso, a minha família é aquilo. Então, quando a gente julga, quando a gente critica, nós estamos excluindo, né? E nós somos essas pessoas também. Metade de mim é meu pai e metade de mim é minha mãe. Isso não significa que eu tenho que fazer igual a eles. A Vanessa falou isso, né? Que a gente pode fazer um pouco diferente, né? Nós podemos ter essa consciência, tomar a vida plenamente, aceitando as pessoas como são, não significa que nós vamos olhar e falar, nossa, a minha família é toda perfeita, toda saudável. Não é. A de ninguém é, né? Nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém. Então, nós temos problemas? Sim. Nós temos questões que precisamos melhorar e desenvolver? Sim. Nossos pais também, porque também são pessoas, nossos avós também. Mas cada um deles, no seu lugar, na sua função, no seu momento, foram os certos. O certo significa aqueles que eles tinham que ser. E aqueles que eles conseguiram ser e puderam ser e passaram tudo isso adiante. E graças a isso nós estamos aqui. Então, todos pertencem, todos fazem parte, e essa é a primeira lei, pertencimento. Então, o amor em ordem, ele requer o pertencimento, ele requer a inclusão. Tudo que é exclusão pode trazer uma desarmonia
e com o tempo isso se manifestar na forma de doenças, de padrões repetitivos, de relacionamentos insatisfatórios, de questões que têm a ver com escassez, né, com adoecimento. Então, precisamos sempre incluir. A primeira lei é o pertencimento, a segunda é a hierarquia, é a função em ordem, é o lugar que cada um de nós tem e precisa viver. Então, em relação aos meus pais, eu sou filho, eu sou menor, eles são maiores. Em relação aos meus filhos, eu sou pai. Em relação ao meu companheiro, minha companheira, eu sou companheiro, não sou maior ou menor que o meu companheiro, eu sou equivalente. Então, saber o seu lugar, né? Na minha profissão, eu sou um profissional da ajuda. Eu sou médico, sou psicólogo, a Vanessa é pedagoga, é professora. Nós não somos salvadores. Ah, eu vou carregar, eu vou fazer pelos outros. Não, eu tenho o meu lugar de ajudante, respeitando a história e o destino do outro. Por que tem tantos problemas nas escolas? Por que uma das profissões que mais as pessoas adoecem é a educação, né? Professores que têm conflitos, que têm agressões, que são afastados. E quando você vê um professor que fala, nossa, eu amo o que eu faço, como a Vanessa falou, você fala, nossa, como é que ela consegue fazer isso, né? Porque tantos professores sofrem, se afastam, é porque ela sabe ser professora, se colocar no lugar dela, de ser um elo ali entre a escola e as famílias, né? Estar ali para ajudar os alunos. Ela não sai do lugar dela. Ela não fala assim, ah, o professor é melhor do que os pais, do que a família, porque essa família tem tantos problemas. Isso é uma das causas, né? A Vanessa até pode depois falar mais sobre isso, né? Por que que há tantos conflitos entre escolas e famílias, né? Porque as pessoas não ficam, os profissionais não ficam no lugar que tem que ficar. Então, a nossa função em ordem chama-se hierarquia. Qual é o meu lugar? Qual é a minha função? Se eu consigo ficar nesse local e nessa função que me cabe, eu posso ser mais saudável. Quando um filho ou uma filha pequena, às vezes uma criança, por amor, quer tomar o lugar e cuidar dos pais, né? Ela está saindo da sua função, está saindo da sua ordem, da sua hierarquia. Isso vai fazer essa criança adoecer. Um dia eu estava conversando com uma paciente e ela estava me contando das dificuldades da filha pequena. E eu falei, olha, essa filha, ela está assim porque ela está querendo cuidar de você. Porque ela vê a sua dificuldade, seu sofrimento, e os filhos, por amor, eles, se puderem, eles até morrem no lugar dos pais. Então ela olhou, ela ficou surpresa. Na próxima consulta que ela veio, ela falou: eu pensei muito naquilo que você falou. Então agora eu quero realmente cuidar de mim para que minha filha não queira cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim e vou cuidar dela. Então você vê que quando você tem pequenas mudanças de postura, colocando essas leis do amor em ordem, o pertencimento, agora a hierarquia, a troca nas relações, a gente consegue viver uma vida um pouco mais saudável. Não perfeita, não maravilhosa, tudo 100% certo, mas uma vida em ordem, mais saudável. E na escola, como a gente trouxe esse tema da família e da escola, e eu realmente, quando eu falo que eu acredito que a educação, trabalhar com as crianças, ensinar, é a profissão mais que deveria ser mais valorizada, eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito. Eu sei que tem países, por exemplo, você fala se conta, que no Japão o professor é talvez a profissão mais, valorizada, porque se sabe da importância do educador na vida de alguém. Todos nós lembramos dos professores que foram que fizeram um papel especial na nossa vida, né? Então, sempre a gente tem aquele professor que tem uma palavra, que trouxe uma mensagem, que acolheu, que apoiou. Todos nós lembramos desses professores. Então, poder trabalhar com a visão sistêmica na educação e na pedagogia e poder ter participado desses projetos que a Vanessa me convidou foi uma alegria imensa, né? Então, assim, até para quem ainda não conhece muito a sistêmica, podendo falar um pouco dessas ordens do amor, dessas leis, para que se possa entender um pouco melhor, né? E a Vanessa agora, se você puder também comentar, como é que você vê essa questão, né, de tantos problemas nas escolas e como é que o que que você conseguiu trazer com esse aprendizado todo de vida que a sistêmica trouxe? Porque ela não é só um aprendizado profissional, é um aprendizado para a vida, né? Como é que você sente que isso transformou você enquanto profissional e enquanto pessoa também?
Eu vou compartilhar 3 experiências. A primeira foi durante a própria formação com o senhor em 2017. Eu havia recebido uma aluna que estava com 10 anos no segundo ano. Ela não sabia ler e já era um pouco agressiva. E eu queria apenas que ela se sentisse bem. E eu procuro nas aulas de artes, né, trazer temas que transitam, né, também no autoconhecimento, na expressão lúdica, na expressão artística, permeando este conteúdo da pedagogia sistêmica, que é saber o seu lugar, a família. E assim, eu vi, né, em 2017, essa aluna, a cada dinâmica e prática dentro da aula de artes, dentro deste conteúdo, e crescendo, até que chegou um momento que ela sorriu. No final do ano, eu já conhecia a história dela, ela havia perdido o pai, né? E daí só vivia com a mãe, os irmãos, e nesse processo ela pôde colocar o pai num bom lugar no coração dela, né? Então ela deixou de sofrer e passou a aprender, e foi muito bonito. Foi um dos casos que me fez assim ficar emocionada quando ela leu as primeiras palavras, porque na verdade eu queria apenas que ela se sentisse bem. Ela já tinha 10 anos, ela já tinha perdido muito, né? Ela já estava até cansada do espaço escolar. E a pedagogia sistêmica foi convidando, né, ela e todos os alunos, e a mim também, a aprender com as dificuldades, aprender com a própria história, aprender com amor, né? Uma coisa muito importante, doutor Roberto, é respeitar o tempo de cada um. Eu convido os pais a olhar, né, as situações difíceis, aquilo como pedagoga eu observo, como técnica em educação, mas é um convite, né, respeitar o tempo de cada um, né, e quando a gente sabe o nosso lugar, é o que o senhor falou, das ordens da ajuda, a gente pode contribuir, com o outro, mesmo que naquele momento ele não consiga. Tem uma experiência também muito marcante de uma aluna que não conseguia terminar as lições, muito inteligente, muito bonita, parecia uma bonequinha que a família abria a caixa e soltava na escola, mas ela não terminava. E daí eu fui atender estes pais e descobri que essa aluna estava, né, com o pai em fase terminal de câncer, né? E esse pai estava muito chateado porque ela não terminava as lições. Daí eu contei sobre o meu pai, né? Porque a gente também, através da nossa história, testemunha para as crianças que todo mundo tem dificuldade e a gente pode aprender com elas. Então, no começo do ano, meu pai teve AVC, meu pai mora no Paraná, eu moro em São Paulo, eu sinto muita saudade deles. E daí eu falei para ela, falei, olha, né, aconteceu isso com meu pai, doeu muito meu coração, mas sabe por que aprovei todo dia muito feliz dar aula? A ela, né, prestou atenção, mas por que que você veio? Porque, né, eu também tinha uma dor. Eu falei por ele, porque ele fez isso por mim. Eu estou honrando o amor que ele fez a vida inteira, não desistindo, fazendo o meu melhor, né? Cumprindo o meu compromisso, que é estar aqui e estudar e aprender com vocês. E o rostinho dela se iluminou. Então, ela começou a terminar as lições, porque antes, de forma inconsciente, ela olhava a dor, né? A dor de ter um pai em sofrimento, a dor de ver o pai adoecendo, né? Como criança não poder salvá-lo da história dele, isso dói, né? E daí ela começou a não completar as suas atividades. A partir do momento que eu contei, né, aquilo que eu passei com meu pai, também senti dor, também foi difícil para mim, né, voltar para minha casa, deixá-lo lá, mas sabendo que estava honrando este compromisso,
ao ir feliz trabalhar, porque ele a vida toda trabalhou. Então foi para mim assim muito especial, porque o que a gente aprende também com as constelações é humanizar as relações. Então, quando um consegue, mostra e testemunha para o outro que ele também pode conseguir, que ele também pode trilhar esse caminho de aprendizado, porque a nossa vida, a nossa história não é uma prisão, ela é uma escola e a gente aprende com ela, a gente aprende com a nossa história e a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo, não precisa ter a melhor resposta, mas a gente tem que estar disposto a aprender, né? A pedir desculpa, a recomeçar. Então, testemunhar isso para as crianças é convidá-los a aprender com a própria vida, a aprender com a própria história, não ter vergonha de errar, né? E isso é muito importante, traz uma força especial. Assim, diferente da nossa geração, doutor Roberto, as crianças falam, né? Elas falam o que não gosta, o que gosta, o que foi pertinente, elas se colocam, uma geração que se coloca. Então, eles têm um retorno mais rápido dos aprendizados, e isso é muito gostoso. Que coisa, né? Contar essas experiências no dia a dia, você sendo professora de crianças de 7, 8 anos, né? Que é a faixa que você trabalha, de crianças, é uma fase tão especial, né? É uma fase assim que eles ainda são tão curiosos para a vida, tão abertos para aprender, mas ao mesmo tempo também trazem tantas dores da família. E aquele livro do Bert Hellinger, né, Olhando para a Alma das Crianças, ele é tão, tão bom aquele livro, né, porque ele mostra que a gente não deve se ater somente à educação como um processo, né? É algo da vida mesmo. E na vida, a gente tem que olhar para essa criança e quando ela traz alguma dificuldade, e são tantas hoje que as crianças trazem para a escola, né? Fica essa pergunta, para onde essa criança está olhando, que ela não consegue estar aqui plenamente, fazer aquilo que ela teria que fazer aqui, está bem, está feliz, é porque a criança está olhando para algum lugar. E geralmente para onde que a criança está olhando? Está olhando para a família dela, para alguma dificuldade, para alguma questão, para algo que ela gostaria que fosse diferente, né? E quando a escola, os professores, né, podem olhar para isso, né, respeitando esse sentido da criança, acolhendo, isso faz toda uma diferença, né? E aí eu tinha te perguntado, você trazendo isso para a escola, você percebe como isso mudou o próprio ambiente escolar, não só a sua classe, né? Mas o que você, para suas amigas, colegas de trabalho, para a escola, como é que você observa que nesses anos todos você tem contribuído e ajudado nessa questão de melhora dos relacionamentos, né, de tudo que acontece na escola? O que que você conseguiu perceber? É, a escola que eu trabalho, doutor Roberto, ela é muito especial, porque são pessoas dispostas a acolher o outro, a amar, dispostas a lidar com a diferença, né? Não existe nenhum espaço perfeito, mas a disposição em fazer o melhor faz toda a diferença, né? As minhas companheiras de trabalho, minhas amigas do magistério, minhas colegas, são muito especiais porque elas testemunham para mim todos os dias, né? Como o nosso compromisso com a vida é importante, né? Elas testemunham resiliência, respeito, dedicação. Eu olho para as minhas companheiras de trabalho, as professoras, e elas são exemplo para mim, né? Mesmo tendo, às vezes, outra linha de trabalho, outro caminho, todos se complementam e elas gostam de conversar sobre o tema, muitas seguem o senhor, né? Já te conheceram nas formações, eu já tive amigas que fizeram, como a Thais, a formação com o senhor,
e nós vamos crescendo, né? A profissão do professor é uma profissão muito importante, porque ela colabora diretamente com a vida. O senhor perguntou para mim, Vanessa, o que você aprendeu, né? Uma coisa que eu senti, doutor Roberto, né, na sua formação, é a importância de olhar para dentro, né? Então, quando eu também olhei para mim, olhei para as minhas dificuldades, aquilo que estava doendo e pude colocar isso em um bom lugar no meu coração e acolher e aprender, eu cresci. E daí, quando eu vejo alguém num dia difícil, num momento difícil, eu convido também, independente se vai ou não estudar, né, as constelações familiares, eu convido a ressignificar aquele momento. Então, se eu vejo uma colega em um momento difícil, porque todos nós passamos por desafios, eu falo, olha, só foi um dia ruim, você é uma profissional maravilhosa, né? Isso gera aprendizado. Quando eu atendo os pais, né, numa situação, saber ouvir com respeito, né? Mesmo que você vá apresentar para ele, né, outro posicionamento da escola em relação àquilo, né, saber acolher, né, a dor das pessoas, saber ouvir com respeito. Eu gosto muito, né, de uma frase que o senhor trabalhou na nossa formação, do Jung, que ele fala, né, domine todas as técnicas, domine todos os conhecimentos, mas quando tocar no outro, seja apenas uma alma, né, humana. Então é isso, a gente pode ter conhecimento técnico, pode ter experiência, mas quando eu toco no outro, eu sou outra pessoa, eu sou uma pessoa também. E daí, doutor Roberto, às vezes os pais falam, isso eu não consigo. E eu acredito, é difícil, né? Aprender às vezes dói, né? Aprender exige de nós escolhas, né? E eu falo para o pai, é só um momento, né? Tá tudo bem, o senhor vai aprender com isso, né? Esse momento traz um aprendizado para o senhor, para o seu filho, mas o importante é que tenha amor. Isso traz muito crescimento. E até como mãe, né? Eu não sou perfeita, mas eu procuro sempre sinalizar para as minhas filhas: vocês estão liberadas a fazer melhor do que eu, né? Eu estou aprendendo, isso aqui às vezes é difícil para mim, né? De repente um tema, isso aqui dói na mamãe, mas eu abençoo vocês para aprenderem e fazerem melhor do que eu. Nesse momento é o que eu consigo fazer. E daí eu convido as minhas filhas a olhar para a vida com humildade, a olhar para a vida com respeito, sabendo o lugar, mesmo que ela não concorde com aquele professor, porque elas são alunas, né? Elas precisam aprender a respeitar o outro no seu lugar, né? Aprender a acolher a diferença, né? Porque até converso muito com os meus alunos. A importância de desenvolver uma relação de respeito com o outro, mesmo que o outro seja diferente, né? Desenvolver uma comunicação menos violenta, né? Saber conversar o que é difícil, né? Eu falo isso para as minhas filhas e para os meus alunos, porque eles já têm de 8 a 9 este ano. Vocês não precisam concordar comigo, vocês podem divergir, tá tudo bem, mas tem que falar com respeito, porque eu falo com respeito com vocês. E daí convidar, porque eles são pequenos. Eu sou a adulta da relação, né? Eu tenho mais recursos para lidar com a raiva, para lidar com a frustração. Eles estão aprendendo. Então eu falo, você pode discordar, mas tem que falar com respeito. Eu convido sempre, né? O trabalho de mãe e de professora esse trabalho de formiguinha, você convidar a criança a aprender. E vou compartilhar uma última história. Teve um momento que eu percebi uma criança falando de maneira muito ríspida com a mãe, muito ríspida. E daí eu depois, né, chamei essa criança para conversar
E daí falei para ela: olha, o jeito que você falou com a sua mamãe te dá força para a mamãe resolver esse problema com você, ou tira a força da mamãe? E ela chorou, né? Ela chorou e ela falou: tira a força, né? Porque, como Beth Hellinger fala, às vezes a raiva é uma capinha que a gente põe na dor, porque é mais fácil ficar com raiva do que olhar para a dor. Então, você saber, né, que você pode falar o que é difícil, mas você tem que saber comunicar o que é difícil para que o outro, né, mesmo que ele não consiga te ajudar, ele saiba o que está acontecendo. É muito importante para nós adultos, para as crianças, para as nossas relações, né, aprender a conversar, né, desenvolver uma comunicação mais humanizada é muito importante. Eu lembro de vários, né, exemplos do que eu vivenciei quando fui lá, né, no seu projeto, quando pude participar, né? Então, como as crianças mudam a visão delas quando a gente consegue ajudá-las a ter esse olhar mais sistêmico também, porque isso é um aprendizado também. Nós fomos aprender isso já adultos, né, esse olhar. Eu fui aprender quando eu fiz a minha formação sistêmica. Eu já tinha feito medicina, psicologia, mas não conhecia sobre as leis sistêmicas, porque isso não foi ensinado, né? Não é ensinado nas escolas tradicionais. E aí, quando eu conheci a sistêmica, que eu fui ver. E poder passar isso para crianças desde da infância vai ajudá-las a crescer com uma nova visão de mundo, né? Uma nova visão de família, de relacionamento, de lugar, né? É, poder agir, se sentir mais saudável. Então, eu lembro de um aluno que tinha, e você me mostrou, né, que não, quando convidou a fazer o desenho da família, né, do lado do papai, do lado da mamãe, um lado ficou em branco, né, só desenhou o lado da mãe, só colocou o nome da mãe, dos avós, e do lado paterno nada. E era como se essa criança tivesse vazia na metade da família do pai. Não existia, né? Ou seja, estava excluído. Havia uma exclusão ali e uma grande dor. E aí você conversou e falou, e essa criança falou que era porque o pai estava preso, né? Tinha feito algo e foi preso. Então, não podia ter aquela permissão de incluir o pai. E contando então para essa criança que esse pai ele pode ter feito escolhas que não foram boas e ele está, né, ajustando isso, mas que ele fez uma coisa muito boa, que era aquela criança, né? Ele fez você como algo muito bom, né? Então você pode fazer diferente também do papai e da mamãe. E é isso que você falou para suas filhas, né? E é algo que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Sair desse padrão, muitas vezes, que nós chamamos de lealdade sistêmica, né? De repetir os padrões que não são tão saudáveis na família. Talvez nós repetimos alguns desses padrões e passamos adiante. Então, para uma família ser mais saudável, né, a gente sabe que as gerações vão vindo, o ideal é que essa família seja cada vez mais saudável, porque se ela for cada vez mais doente em cada geração que vem, em algum momento a gente sabe que acontece aquilo que a gente chama de morte da família, porque essa família vai se tornar tão doente, disfuncional, que não seguirá adiante, não vai ter descendentes. Então, o nosso papel é ajudar os nossos descendentes, né, nossos filhos, a poderem ser um pouco mais saudáveis do que nós fomos, né? E aí, para isso, eles têm que ter a permissão de poder fazer diferente também, do jeito deles. Isso é algo libertador, né? Se a nossa família teve tanta, por exemplo, dificuldade nos relacionamentos, então houve muitas separações, havia muitas brigas e tal, que nós possamos ter relações mais amorosas, mais saudáveis. Se nossa família teve dificuldades com o financeiro, muito sofrimento, com dinheiro e crenças limitantes, né, de escassez e tudo, que nós possamos fazer um pouco diferente, passar isso adiante também, que nós possamos viver uma vida mais próspera. Isso não ofende a nossa família, né? Isso faz com que a nossa família fique mais com mais possibilidades, né?
Então, imagina, se a gente pensar nisso tudo que acontece, a gente, nas constelações, nos clientes que vêm nos procurar, a gente percebe muitas repetições de padrões, de dificuldades, né, padrões disfuncionais da família em relação à saúde, em relação aos relacionamentos afetivos, pais e filhos, filhos e pais, de parceiros, né, de casamentos, em relação ao dinheiro. A gente vê padrões disfuncionais muitas vezes se repetindo inconscientemente nas gerações. E quando a gente consegue viver essa liberdade para poder fazer diferente, quando a gente olha para o sistema como algo mais amplo, né, as pessoas de tantas gerações, muitas vezes foram migrantes, tiveram dificuldades muito grandes de sobrevivência e conseguiram passar isso adiante, e nós estamos aqui. Então, quando nós conseguimos ser prósperos, saudáveis, amorosos, o nosso sistema como um todo está vivendo um sucesso, né? Nós somos os representantes desse sistema. E se nós conseguimos fazer a nossa vida de uma maneira plena, amorosa, mais saudável, mais próspera, né, com mais sentido, o sistema como um todo conseguiu aquilo que era necessário, aquilo que era desejado, né? Que a gente quer que os nossos descendentes sejam melhores do que nós, que nossos filhos tenham mais sucesso do que nós, tenham mais conquistas do que nós, né? Isso é natural. Pais amorosos, familiares amorosos querem que as gerações que chegam sejam cada vez melhores, mais prósperas, mais saudáveis, né? Então a gente precisa ter esse olhar, né, de poder tomar a vida e ter essa permissão e se permitir fazer diferente. E isso é muito, muito importante, isso faz toda a diferença, né? A pedagogia sistêmica, junto com, né, o conhecimento da consciência sistêmica, das constelações familiares, nos convidam a pôr em prática o conhecimento, né? A colocar em ação também é importante, né? Sim. O mundo vai se tornar um lugar melhor quando a gente melhorar. E a gente só melhora quando se conhece, quando olha para a nossa história com respeito, quando olha para as nossas dores com aprendizado, né? Não existe fracasso se tem aprendizado, né? A nossa história vem para nos ensinar, né? Nos fortalecer. E daí o Bert Hellinger, ele sempre fala, né? E daí por isso que os professores adoecem, porque às vezes, por amor, eles saem daquele lugar que é deles, na função. Não olhar com pena as histórias difíceis, os destinos pesados, né? Você olhar com respeito aquela criança que tem aquele destino difícil ou pesado, né? Ela vai ter uma força especial. E o que você pode mostrar para ela? Existe um mundo muito bom que a gente aprende e convidá-la, né? Eu lembro do rosto, né, dessa aluna quando eu falei, você pode, né, completar com seu pai, porque ele acertou quando ele fez você. O rosto dela se iluminou, porque é a primeira vez que ela teve permissão de amar a metade dela, né? E com uma frase. E eu falo, né, como eu moro longe dos meus pais, eu sinto saudade deles, mas eles estão aqui. E eu falo, né, quando eu vejo que alguma criança está sentindo a falta do pai ou da mãe, né, pelas histórias que elas vivem, eu falo, eu também sinto, mas eu tiro força, eles estão aqui. Nem sempre, né, quem a gente ama vai estar fora, às vezes vai estar dentro. Então aqui eu encontro meu papai e minha mamãe no meu coração para ter força para estar aqui, né? Aprender com vocês, estudar com vocês e convidar, né? Pode estar longe, mas está aqui também, né? A encontrar o amor e a força aqui, porque a nossa história às vezes separa a gente de quem a gente ama e a gente tem que aprender com isso, né? E tem que seguir e tirar uma lição, né, deste aprendizado. E daí eu convido elas, né? Eu sou adulta, lógico que é mais fácil para mim, mas eu mostro para elas, olha, ele faz falta, faz, mas ele também está aqui. Se você olhar para cá, você vai encontrá-lo. Maravilhoso, né? Até a gente combinou de marcar essa live, né? Porque agora, recentemente,
houve o lançamento de um livro em que nós dois fizemos parte, né? Entre vários outros autores, nós fomos coautores deste livro aqui, né? O livro chama Consciência Sistêmica, né? E eu já, assim como você, participei de outros livros. A gente até fez um junto, né? Que eu vou mostrar aqui. E você me convidou e a gente fez esse livrinho, e assim muito especial, muito assim, muito simples e profundo, né? Porque é para as crianças, com as palavras sistêmicas, né? O pequeno consciente aprendendo com as palavras. E foi um primeiro livro que nós fizemos nós dois em conjunto, né? E fizemos outros livros em coautoria, né? E as E crianças as crianças do desenho. desenhando, sentindo, colocando as impressões. E o outro livro, ele foi muito especial, porque são vários profissionais de todas as áreas trazendo a visão sistêmica. Eu me senti muito feliz pelo convite, né, de participar desse projeto tão especial e saber que o senhor faz parte, que é o meu professor, né, que me convidou a colocar consciência e trazer esse conhecimento humanizado sobre, né, a nossa construção e o nosso aprendizado. Eu fiquei muito feliz. Eu também fiquei feliz de ver participar junto com você dessa outra obra, né? E eu fiz já alguns outros livros em coautoria, mas esse foi o primeiro que foi integralmente com profissionais da área sistêmica, né? Então, pedagogos, professores, médicos, psicólogos, advogados, juízes, todos que utilizam a visão sistêmica na sua prática, né? Então, bacana, o convite foi da Paula, né? Da Paula Escaranto, quando eu participei do congresso da OAB, né, do congresso da OAB em São Paulo, trazendo a visão sistêmica na saúde. Era um congresso de direito, mas eu fui convidado para falar sobre a saúde sistêmica dos operadores de direito, né, também. E a Paula me convidou para fazer parte desse livro e eu achei muito bacana, porque todos, assim, cada dia eu leio um, dois capítulos. Eu recebi esse livro semana agora, eu cheguei de viagem, tive contato com o livro e cada dia eu consigo ler um, dois. O primeiro que eu li foi o seu, né? Quando eu sabia que você estava no livro, eu li o seu capítulo, como sempre, muito bom. Você escreve muito bem, fico muito feliz, né? E de outros coautores, né? Se não me engano, tem quase 40, né, coautores nesse livro, cada um trazendo um capítulo, né, um artigo, e está muito rico, muito especial. E aí eu fazer o convite, né, para quem for participar, quem está assistindo ao vivo, né, hoje aqui ao vivo é 25 de junho, e dia 29 de junho, sábado, eu vou facilitar o workshop mensal de constelação, como eu facilito todo mês. Então, é um workshop de constelação, em que eu trago dinâmicas, vivências e constelações, e você também vai estar presente aqui. A gente vai, para aqueles interessados, quem quiser participar do workshop, a gente vai poder mostrar o livro, e quem quiser adquirir o livro, a gente dedica, né? Dá uma nossa dedicatória também nesse livro, que é um livro realmente que me tocou, assim, porque está muito, muito bom, muito interessante. Então, fica aqui o convite para todos que puderem, né, estiverem por aqui, pela região, em Santos, vai ser esse workshop. Quem quiser mais informações depois no, no, no meu Instagram, tem lá os detalhes, a postagem, pode entrar em contato. E dia 29, sábado, a partir das 8h30, nós vamos ter workshop e vamos estar lá, divulgando também essa obra, né, que é uma obra que procura divulgar o conhecimento sistêmico em todas as áreas, porque a visão sistêmica, a visão das constelações, a gente está trazendo um tema da pedagogia, da educação, mas eu utilizo no meu dia a dia na área da saúde, como médico, psicólogo, os advogados, os juízes, os operadores, os terapeutas, todos utilizam, todos que fizeram essa formação, né, e faz sentido para eles, utilizam a visão sistêmica no seu dia a dia, mesmo que não constele, né, como você mesmo falou, né, Vanessa, na escola não se constela as crianças, não se faz a prática da constelação, mas a base da visão sistêmica, ela existe, ela enriquece os relacionamentos, ela enriquece esse ambiente educativo, essa intermediação, né? Escola, família, crianças, profissionais da pedagogia. E eu digo assim, que é aquilo que a gente fala, né? É consciência
sistêmica é você poder ter uma consciência ampliada a respeito desses temas, né, desses relacionamentos, o que que é a visão sistêmica, o que que ela traz, o que que ela possibilita, e colocar isso em prática, porque também não adianta só ter a consciência e não agir, né? É preciso agir. Então, quando a gente age, a gente está utilizando um conceito que eu chamo de sabedoria sistêmica, porque sabedoria vem de sabor, é você experimentar, é você provar, é você colocar em prática aquilo que você que fez um sentido para você, né? Porque pode fazer um sentido para mim, e de repente eu deixo ali, guardo na gavetinha e não faço, né? Eu não coloco em prática o pertencimento, as inclusões, eu saio do meu lugar frequentemente, não respeito a hierarquia, eu não equilibro as trocas nas relações, ou quer dizer, eu tenho esse conceito, mas não utilizo na prática. Então, o que que adianta isso? Então, quando eu consigo ter o conhecimento e utilizar aquele conhecimento, é isso que faz uma pessoa utilizar um grãozinho de sabedoria no seu dia a dia, né? Então, fica esse convite para quem quiser participar do workshop, ou vir aqui tomar um chazinho aqui na clínica para conhecer, ou com a Vanessa também, para poder, né, a gente trazer cada vez mais essa difusão desse conhecimento que, assim, para mim, eu sei que para você também, né, fez tanto sentido e ajudou tanto no dia a dia, né? Ajudou a gente a olhar para um lugar mais saudável, né? Não faz de ninguém perfeito e nem sem falhas, nem sem nada, mas nos faz até mais responsáveis por conhecer o que é necessário que seja feito, né, Vanessa? E humanizados, né? Humanizar as relações é o que o mundo precisa desse cuidado, né? Com a gente mesmo, com o outro, com as relações, esse respeito com as diferenças, acho que é urgentemente o respeito e ações, né? O que eu posso fazer do meu lugar, né? Como mãe, como pai, como colega, como amiga, como filha, como professor, profissional, o que eu posso fazer? Estamos todos a serviço da vida. E a vida precisa, né, ser olhada, ser vista, saber a direção, para onde nós estamos indo, se a gente quer uma vida boa, uma vida mais saudável, nós precisamos melhorar, refinar, desaprender, aprender coisas novas, na prática mesmo, né? A capacidade de aprender a aprender, a gente vai se transformando. Né? Eu não sou a Vanessa que ingressou naquele curso de 2017, mas aquela Vanessa me trouxe até aqui, aquela Vanessa que tinha vontade de aprender. E isso é muito bom. A gente não se arrepende daquilo que a gente aprende, que traz força e conhecimento, né? O senhor sempre brincava conosco, a gente não consegue mais desver aquilo que viu. E quando a gente vê, né, é um convite, tudo que a gente vê a gente consegue resolver. Então é como se acendesse uma luz, né? Às vezes dentro da gente está tudo escuro, é um quarto escuro e a gente vai tropeçando nos móveis, e quando você acende você fala, nossa, é isso. Agora eu vou contornar, agora eu vou resolver, agora eu vou dar um bom lugar no meu coração para aquilo que é difícil. Então, a importância de olhar e nomear, né? Então, a gente precisa nomear. Isso é difícil, isso ainda eu não consigo, eu estou aprendendo. Saber que o outro, né? É não julgar. Às vezes, de forma secreta, a gente julga o outro, né? Naquilo que ele faz, no lugar que ele está ocupando nas ações. Então, não julgar, saber aquela pessoa é um ser humano que também sente dor, que também está aprendendo, que não dá conta, né? Traz uma leveza, porque o outro está aprendendo. Não é porque eu faço diferente que eu sou melhor do que o outro. Eu apenas faço diferente, né? Humanizar seria, eu acho que o que a pedagogia sistêmica me trouxe, ferramentas para humanizar a construção das nossas relações e do aprendizado. Perfeito, né? Acho que para
encerrar, né, acho que nada melhor do que essa sua fala, né? Essa questão de humanizar os relacionamentos é o que o mundo está precisando tanto, né? Em urgentemente. todas as instâncias, entre pessoas, povos, países, religiões, visões, partidos, né? Precisamos humanizar as relações. E com respeito, né, pela postura, pela posição dos outros, porque assim a gente evita, né, conflitos, evita tantas dificuldades que a gente vê hoje, né, questões de dominação, de poder, sempre escondem uma grande fragilidade, né, uma grande dor. E quando a gente consegue É, olhar para isso, eu gosto muito do Cortella, né? É um filósofo e daí ele fala que aprender nos faz bem. E nós estamos vivendo, doutor Roberto, a melhor época, né? Porque apesar da nossa sociedade ainda ser violenta, a gente já compreendeu que a violência não é aquilo que a gente quer como projeto, né? Individual nem coletivo. Então nós estamos na melhor fase social, né? A nossa sociedade ela foi se aperfeiçoando, foi aprendendo. Precisa melhorar? Precisa. Mas a gente precisa ver também com respeito a esse caminho longo que percorreu. Né? A escola nem sempre foi para todo mundo. Né? Nem sempre todos tiveram o direito de estudar, de aprender. Então, nós estamos construindo, né, em especial aqui no Brasil, consolidando não só o direito de estudar, mas a permanência com qualidade. E daí a palavra que me ressoa é humanização, né? Saber que a escola está a serviço da vida, né? Ela não vem substituir a família, isso também é muito importante, ela vem colaborar, né? Porque a instituição mais importante é a família, né? A escola vem colaborar com a formação do indivíduo, ela não vem substituir, ela ocupando o seu lugar, ela fortalece a sociedade, né? Ela saindo do lugar dela, ela enfraquece, porque a instituição mais importante é a família. tá perfeito, né? E fica esse convite para quem chegou aqui e não conhecia bem a visão sistêmica, ou já conseguiu olhar de alguma maneira, ter alguns conceitos, quem quiser aprofundar mais, né? Fico à disposição, a Vanessa também fica à disposição nas nossas redes sociais. A gente busca trazer, né, assim, conceitos, ideias e vivências, né, para que as pessoas possam conhecer mais e vivenciar, né? Isso aqui, porque para nós fez tanto bem, para nós ajudou tanto, que a gente quer compartilhar com todo mundo, né? Que todos possam aprender essa maneira de lidar com a vida de um modo um pouco mais saudável, em ordem, né? Porque foi o que a visão sistêmica nos proporcionou e pode proporcionar a todos que estiverem abertos, né? Como cientista, uma postura científica, né? Não a ciência dura e rígida, mas uma ciência humanista, né? Que busca através do olhar e do experimentar, né? Da, da, desse, dessa abertura, a gente consegue evidenciar, experimentar e sentir, né? Então, fica esse convite e meu agradecimento. Dá um beijo, minha mãe tá O aí. dia, Oi, mãe, Tereza, ela já mandei um oi para ela, querida. primeira tour, muito bom aprender em família. Eu lembro quando eu conheci o senhor, eu cheguei em casa e falei, mãe, a senhora precisa conhecer o Dr. Roberto e o curso dele, porque amarra todos os conhecimentos que nós já temos de forma consciente. E ela aceitou. E eu sou muito grata, Dr. Roberto, aos meus pais. Hoje eu sei que a minha maior riqueza foi ter tido um pai e uma mãe, porque, né, eu sei como é difícil não ter, porque eu olho, né, a vida das crianças e vejo o esforço, né, que elas fazem para dar conta. Eu tive, né, uma mãe por mim, um pai por mim, e isso representou a minha maior oportunidade. Então, eu sou muito grata e ainda colocar consciência para a gente aprender, porque a escola é uma vida, né? Eu estou no perfil da minha filha por problemas técnicos, mas o meu perfil se chama Somos Todos Aprendizes,
porque o aprender é uma capacidade, uma habilidade que nós vamos utilizar a vida toda. É uma escola a vida. Essa frase é da minha mãe. É uma escola. A vida é uma grande escola. É uma escola assim. A gente sai daquela escola, né, sistemática e vai para a escola da vida, onde, né, as provas elas testam a nossa capacidade de aprender, de lidar com o conflito, com o difícil e de amar e de respeitar o outro na condição de ser humano. Maravilhoso. Eu sou grato aos seus pais, a Tereza que está aqui também. E foi tão legal você ter feito o curso com a sua mãe, né? Foi Uma maravilha, né? Poder a gostoso. família estar estudando junto e ampliando a consciência junto. Tive outras turmas em que houve também casais que fizeram a formação junto, pais e filhas também, mães e filhas também que fizeram a formação junto. Isso é uma oportunidade muito rica. Eu vejo assim com muito agradecimento, né, pela confiança das pessoas poderem trazer essa dinâmica que fez sentido para a sua vida, para as suas famílias, né? Então, fica aqui o meu agradecimento por você ter aceitado participar. Obrigada, doutor Roberto, por se abrir ao ensinar este conteúdo para tantas pessoas, tantos profissionais. Eu sou muito grata. O senhor transforma as vidas, né? Testemunha que existe sim um caminho mais saudável de aprendizado, né? Como professor, como médico, como pessoa, eu agradeço muito ao senhor a oportunidade que o senhor nos deu para aprender e nos tornarmos melhores. Muito obrigada. Eu que agradeço também, porque também passei por esse caminho, hoje posso replicar assim como você, né? A gente passa pelo caminho, aprende e consegue ajudar outras pessoas também. Eu vejo isso como uma missão, uma missão. Eu sei que você também, né? Então, a Tereza está falando aqui, meu mestre, eu agradeço, né? Somos todos mestres uns dos outros. Nós temos, né, assim, aquela dinâmica que a gente aprende até na própria consciência sistêmica, na formação, né? Nós somos eternos aprendizes. Por vezes nós somos professores, mas na maioria das vezes nós somos aprendizes, né? Aprendizes da vida. E nós nos colocamos a serviço da vida. Então, é o que eu sempre falo, né? Estamos aqui servindo a vida, somos instrumentos que a vida usa para ajuda, né? Para ajuda. Então, que pouco que a gente possa ajudar, uma palavra, às vezes que a gente traz, como exemplo que você deu, né, para uma criança, você trazer uma fala de consciência e ver uma criança se iluminar, se transformar, porque isso causa uma transformação. Muda a forma mental, a forma emocional, né? Transforma. E é para isso que a gente está aqui, para transformar os outros e para nós sermos transformados pelos outros também, né? Porque é assim que a gente se enriquece, né? Porque os relacionamentos, eles têm que ser assim, é um dar e tomar, né? Um dar e receber, onde a gente ajuda os outros e é ajudado também, né? A Tânia Mara está dizendo aqui que vai estar no workshop sábado, que bom, né? Guardamos aí quem sentiu o chamado, é o que eu falo, né? A quantas pessoas vão? Não sei. Quantos vêm constelar? Não sei. Não preciso saber. Na hora a gente vai ver. Né? Quem tiver que estar, vai estar, porque é uma oportunidade de olhar para questões muito profundas, né? Um workshop de constelação, alguém vem constelar, algumas pessoas vêm constelar, e todos saem transformados, né? Pela experiência, né? Por essas vivências, porque todos os sistemas passam por problemas muito semelhantes, são por questões muito semelhantes, né? Vanessa, minha gratidão a você, aos seus, um grande beijo nas meninas, um abraço no seu marido, e nos vemos no sábado, né? Uma Sim. saudade da Tereza quando vier para Santo também, saudade da Tereza, que possa vir logo, e essa live vai ficar salva, né, um tempo no Instagram, depois eu vou subir lá para o canal do YouTube, tá? Para quem quiser passar, quem achar que teve né, algum ensinamento, alguma questão que possa rever ou passar para outras pessoas, está lá no meu canal. Eu tenho do YouTube, tem todas as lives, né, muitas que eu já participei. A Vanessa convidou todos para participar
o seu perfil é Somos Todos Aprendizes, né, Vanessa? Somos Todos Isso. Aprendizes, que é um mote perfeito, estamos mesmo, né? Então ficam convidados. Quem chegou aqui por conta da Vanessa, me siga. Quem chegou aqui por minha conta, siga a Vanessa. E juntos nós podemos ampliar essa onda, né? Essa onda de ampliação da consciência a serviço da vida, né? Gratidão. Gratidão a você, Vanessa, a todos que participaram. Um abraço forte, um beijo no coração e até a nossa próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.